Cheguei, meu povo lindo! Vim fazer aquele resumão de Power Cup Brasil, gente. Então valoriza aí, dá aquele joinha maravilhoso e não esquece do hypar, hein? Se inscreve aí também, vamos logo rumo aos 10 mil inscritos. Olha os 10 milhões chegando, gente. Bom, a história do bolo rendeu, né? Vocês viram que eu comentei aqui antes desse bolo que era do aniversário da mãe da Nath, que a Silvia teve a caruda de ir lá pegar. Ela levou para dentro, né? A Adriana pediu para ela levar, ela levou, mas ninguém quis comer. Inclusive a Thalira fez um deboche aí, né? Que eles iam passar lá o outro grupo, ver eles comendo bolo e eu falar, nossa, que a gente fez com tanto amor, tanto carinho, né? E ela debocha que o outro lado é tão carinhoso, tão fofo, nananã, e que eles não preferiram não comer o tal bolo, tá? Bolo rejeitado. Adriana falando que o grupo dela é oprimido, Thalira debochando e assim vai, tá? Essa união das comidas aí tá rendendo, gente, porque a Silvia acabou com o negócio da divisão, né? Só que a Silvia continua sendo criticada pelo outro lado e pelo próprio lado também, né? Ela e o André sempre recebendo críticas de um lado e de outro, até dos próprios aliados. E a Adriana não perdeu a chance de ir lá falar para a Nath e para o Eike que Silvio e o André caíram no seu conceito. Que a Silvia, né, no caso, caiu no seu conceito, que era alguém que ela queria trazer para perto. E que ela percebeu que a Silvia está sendo mandada pela Carol. E, no fim das contas, ela acha que a Silvia vai acabar sendo votada pelo próprio grupo, né? Sendo colocada na DR pelos próprios aliados, tá, gente? Seguindo ainda, a Adriana ontem à noite reclamou da Rayane, chamou a Rayane de falsa e hipócrita, depois da Rayane chegar nela durante o dia e dizer que tinha achado legal acabar a divisão de comida, né? Que a atitude da Silvia, não sei o quê, sendo que a própria Rayane foi quem deu o start aí nessa divisão. Ela e Vitor foram os primeiros a se negarem a comer a comida dos rivais, né? Então a Adriana disse que a moça merecia ter tido uma resposta ali, mas na hora ela não conseguiu dar. E o Eike acha que essa recalculada é porque essa situação deve ter ficado feia aqui fora, eles devem ter percebido e tal, por isso resolveram acabar com a divisão das comidas. E a Carol tem um momento que ela chega ali também para oferecer macarrão pro grupo do Domini, né? Quem responde é só Nath, Eike e Adriana. A Ana Paula, que estava por ali, fica na dela, não responde nada. O Eike e a Nath não quiseram macarrão, porque parece que iam comer outra coisa. E a Adriana aceitou o macarrão da Carol, tá? Que ela ia preparar. Carol também, ontem na edição, foi mostrado ela se desculpando com o Silvio e André, né? Mostrando todo aquele bololô daquela discussão que eles tiveram sobre a aproximação do casal aí com o nome, né? E ela disse que Silvio e André podem fazer a estratégia que quiserem, que ela respeita, que eles podem jogar do jeito deles, que ela só queria entender. Mas a gente sabe que, né, no off ela continua criticando essa postura do casal e não quer entender muito porque deles agirem dessa forma e tentarem se aproximar dos inimigos. E se aproximarem, né, dos inimigos. Mas o fim, eu acho que a estratégia é muito simples, né? Não ser votado, né, gente? Silvio e André fazem essa política da boa vizinhança para passarem despercebidos. E até agora funcionou. Então, funcionou. Eu não sei por que a Carol tá buscando essa resposta e entender uma coisa que é fato. Acho que ela queria ouvir mesmo na boca deles, que é isso, né? Que a gente tá próximo porque a gente não quer ser votado, mas eles não vão confessar isso nunca. E aí o perfil oficial da Caroline Furlan postou aí esse quarteto juntos e perguntando quem também ama, né? Os quatro. Então eu acho que daqui para frente, como já vai ser um salve se quem puder, né? Quem vai ficar fechado mesmo e até a própria torcida vai defender, eu acho que são só esses dois casais, né? De quem gosta do grupo da Carol, tá, gente? Que eu tô falando. No fim, vai sobrar Silvio e André, vai sobrar Rai e Vitor, vai sobrar Cadu e Cris. E eu acho que o que eles querem mesmo para uma final é isso aí.
Carol e Radamés, Thalira e Pessina. Concordam? Teve jantar romântico para o casal Power, Vitor e Rayane, e isso incomodou alguns da torcida da Carol e de outros participantes que acharam que foi privilégio, né? Por que os outros casais também não tiveram algo assim? Não sei se a Record vai providenciar, mas a gente viu que isso aí é patrocinado, tá, gente? Inclusive, tem um VT garantido em torno, que é mostrado na edição em volta disso. Então, não é à toa. Agora, se os outros também vão receber... Além disso, eles são casal Power, né? Se os outros vão receber, são outros 500. Prova dos casais, a gente já comentou aqui o possível resultado. Vocês viram que a Silvia foi colocada para fazer o trabalho braçal de novo, né? O trabalho mais difícil. Mostrou aí um trechinho no VT. Hoje a gente vai ver a prova melhor, tá, gente? Que eles tinham que martelar. E antes disso, também foi mostrado na edição a Adriana fazendo uma denúncia de que os casais estão mancomunando, estão arquitetando as apostas e jogando meio que sujo, segundo ela, na hora de apostar, impedindo que ela e o Domini façam apostas maiores, ou, né? Enfim. Mas eles podem fazer estratégia também, né, gente? O problema é ganhar as provas, tem que ganhar as provas, não adianta só apostar, tem que ganhar, senão ficam aí, como aconteceu agora, né? Já deu muito certo para eles, mas agora deu muito ruim também. E pela segunda semana estão na DR por causa do saldo. Então, né, vai se fazer o quê? E a Ana Paula, ela chegou a dizer que no depoimento ela entregou o André, tá? Disse que criticou lá, sim, no depoimento, o desempenho do André nas provas, que ele já desistiu de 6 provas, e ela tá revoltada porque as plantas vão ficando, e depois o povo fica reclamando do programa, não sei o quê. Mas eles mesmos não colocam as plantas na DR, né? Agora que eles estão sentindo que as plantas estão ficando, e ela tá brava, e ela tá apontando aí, contando o tanto de prova que o André já desistiu, revoltada, falando que o marido dela pelo menos vai até o fim, nem que tenha que quebrar um dedo para cumprir a prova, né? Mesmo que não consiga, ele vai até o fim, enquanto que o André tá fazendo corpo mole. Aliás, Anne e Anthony perderam a prova dos casais, não conseguiram cumprir, e por conta disso, hoje vai ser oficializado, tá? Eles vão para DR junto com o Domini, tá, gente? Então só resta um banquinho, e é muito real o grupo todo aí do Domini na DR, que é o Wake. A maioria de votos está do outro lado, inclusive acho que mesmo se não fosse o caso, acho que já iam votar no Wake. Então, sobrando ele, piorou, né? E ele tá bravo, porque diz que se Silvio André, por exemplo, né, com quem ele tem contato ali, que chamam ele sempre para conversar, sempre estão dando bom dia, sempre estão ali por perto, se votarem nele, ele vai cortar relações, porque não vai aceitar isso, não. Votou nele, ele não quer mais relação, não, gente. Ué, ele acha que a galera vai votar no próprio grupo antes de votar nele? Ele não faria isso, por exemplo, né? Então, mas já está se garantindo que vai cortar relações, se isso acontecer. Então, é fato quase que a Carol conseguia aí o seu sonho de ver esses 3 casais, Eike, Nath, Domini e Adriana, Ana Paula e Anthony na mesma DR. E isso pode acontecer hoje, se não houver alteração através dos poderes, tá? O que pode acontecer também é o Carelli colocar um quarto banquinho com o poder das esferas. Ou não, né? A gente não sabe. Pode ser que ele nem mexa. E realmente os 3 casais do mesmo lado se enfrentem na DR. A Carol tá torcendo para que o Dodô do Mal, que é como ela tá chamando o Domini, ou a Ana Paula saiam. Mas ela tá com um pressentimento de que tem chance de sair nessa suposta DR é o Wake. E o Radamés não sabe de nada. Diz que não sabe quem sai, quem fica. Prefere se abster. Enquanto isso, o Wake está torcendo para que seja algo negativo nos poderes, né? Ele e a Nath estão ali confabulando, preocupados. E não sabem o que pode acontecer. Estão torcendo para que seja alguma coisa interessante que possa evitar essa DR entre os 3 casais do mesmo lado. Mas eu não sei não se isso vai acontecer, gente. A Silvia e o André criticaram o Domini, né? Ela falou que o Domini estava todo falando que ia fazer, acontecer na prova, isso, aquilo, aquilo outro, se tivesse na prova dos casais, né? E o André disse que o Domini é o sodão. Por que não ganhou a outra prova, já que ele é tão bom assim?
Tá aí, gente. Hoje tem um churrasco que agora é tudo junto, né? Então, todo mundo vai provar do mesmo churrasco, não vai ter divisão. Como é que vai ser isso? Será que vai ter climão? Sim ou não? Informação da DR, hein? Formação da DR. Quem tá com cara de eliminado da semana, gente? A DR sendo realmente Eike, Nath, Ana Paula, Anthony, Domini e Adriana. Ou quem sabe se tiver um quarto banquinho ali, Cris e Cadu, que eu acho que é o que sobra pra Carol e pro Radamés indicar, né? Do mesmo grupo. Quem chegou por último? Hã? Quem sairia nessa DR? Comentem aí, deixem o like, não esquece do hypar e de se inscrever, meu povo, que ajuda demais da conta. Eita, atrás de eita, gente. Até o próximo resumão. Tamo junto e vamos que vamos. Valeu, galera. Até mais.